Boa noite a todos e todas. Meu nome é Débora Cota, atualmente sou coordenadora do programa de pós-graduação em literatura comparada da UNILA. Gostaria, primeiramente, de dar as boas-vindas ao professor Raul Antelo, que está aqui com a gente. Agradecer, Raul, por ter aceito o convite e dizer que é uma alegria tê-lo aqui em um evento, ainda que virtualmente, né? E antes de apresentá-lo, eu gostaria de dizer que essa aula inaugural é uma das atividades nossas, né? Aliás, a primeira atividade de recebimento aos ingressantes de 2022 do PPGLC, e, portanto, a atividade de abertura do nosso semestre acadêmico. A gente buscou, com o convite ao professor Raul Antelo, contribuir com as comemorações centenárias da Semana de Arte Moderna, e eu acredito que a gente não poderia ter um convidado melhor para tratar sobre o tema, né? Já que o Raul é um reconhecido pesquisador do modernismo. Raul Antelo é professor, então, de literatura na Universidade Federal de Santa Catarina, encontra-se aposentado, né, nesse momento, né? Foi pesquisador bolsista Guggenheim Fellow e professor visitante em várias universidades estrangeiras, Yale, Duke, Texas Austin, Maryland e Leiden. Presidiu a Associação Brasileira de Literatura Comparada, a Abralic, e recebeu o doutorado honoris causa pela Universidade Nacional de Cuyo, na Argentina. É autor de vários livros, dentre eles Maria com Marcel, do Champ nos Trópicos, Arte e Filologias Latino-Americanas, A Ruinologia e Visão e Potência do Não. É editor de Mário de Andrade, Jorge Amado e João do Rio, e preparou em colaboração Lirismo mais Crítica mais Arte igual a Poesia, um século de Pauliceia desvairada, que encontra-se no Prelo. E para quem deseja conhecê-lo mais, né, saber mais sobre a sua atuação e perfil crítico, saiu recentemente em Buenos Aires a obra coletiva, editada por Mário Câmara e Diana Klinger, Um Guion d'Estimidad, ensaios sobre a obra de Raul Antelo, que foi publicado pela editora Grumo e está disponível com livre acesso. Então, agradeço muito sua presença, também dou as boas-vindas aos nossos alunos e a todo o público aqui presente. Por favor, professor, fique à vontade. Obrigado, Débora, pelo convite, pela apresentação. E vamos à tarefa. Como repensar o modernismo com uma distância de um século? Há um fragmento de Mínima Moralia, livro de Theodor Adorno, Reflexões sobre a Vida Alisada, um livro publicado originalmente em 1951, que nos propõe, podemos ver a imagem, um conceito central na filosofia de Adorno. Adorno argumenta que o passado recente surge sempre como se estivesse sido destruído por uma catástrofe. A expressão do histórico nas coisas não é mais do que um tormento passado. E dessa constatação, Adorno conclui com um axioma que condensa a sua dialética negativa. O todo é o não verdadeiro, o inverdadeiro. Essa ideia pode nos ajudar a interpretar o modernismo, esse pretérito recente, essa catástrofe, que, embora pareça um tormento passado, é igualmente uma experiência indispensável e incontornável em relação ao porvir. O modernismo tentou elaborar fundamentalmente duas questões: a identidade e a nação. O modernismo aparece em 1922,
como parte das comemorações pelo centenário da independência. Uma independência, aliás, sem emancipação. O próprio editorial do primeiro número da revista Claxon, em maio de 1922, chamava a Semana de Arte Moderna de Conselho Internacional de Versalhes, que, como ele, não representou nem desastre nem triunfo, apenas frutos imaturos. Não duvidou de sua verdade e julgou ambas as ideias, a nação e a identidade, totalidades em si, contrariando as elaborações contemporâneas mais radicais a respeito desse conceito. Então vamos revisar o que se entendia nas formulações mais radicais, mais intransigentes, por totalidade. Na revista The Action, podemos ver a imagem. É uma revista expressionista alemã, em 1914. O crítico de arte alemão Karl Einstein, que foi muito lido e apreciado pelos modernistas. Mário de Andrade tinha em sua biblioteca 2 obras. Temos ali as portadas. Isto. A arte do século XX, a da esquerda, e a escultura africana, uma edição em italiano. A imagem que passou subrepticiamente antes, Débora, se você puder voltar a ela, é justamente um cartão que Karl Einstein entrega a seu amigo Blaise Cendrars para ser o tradutor do seu romance Bebouquin. Bebouquin é um romance alegórico sobre a vida de artista, extremamente experimental, que Einstein escreve em 1912. Blaise Cendrars iniciou a tradução, essa tradução nunca se completou, ou seja, que podemos muito bem imaginar que Blaise, que passou um tempo no Brasil, em 24, ele participa do Carnaval no Rio de Janeiro e da Semana Santa em Minas Gerais, ou seja, o período da descoberta do Brasil. Blaise deve ter mencionado, comentado, transmitido as ideias de Karl Einstein para seus ouvintes modernistas. Quais eram as ideias de Karl Einstein a respeito da totalidade? Einstein diz que a arte transforma a totalidade da visão. Mas o artista determina as representações visuais mais amplas. Ele define a totalidade como um sistema fechado de qualidades específicas, que só é total se essa totalidade for acompanhada de uma intensidade suficiente. A totalidade faz com que o alvo de toda pesquisa e conhecimento não repouse simplesmente no infinito, entendido como indefinível objetivo global, mas seja minuciosamente circunscrito, uma vez que a totalidade legitima o ser concreto dos sistemas singulares e lhes confere sentido. A totalidade admite estabelecer leis qualitativas, na medida em que a conformidade à lei de cada sistema específico não depende apenas de uma repetição variada e do retorno do próprio sistema, mas da natureza de certas configurações singulares. Chegamos, assim,
a determinação de leis qualitativas, grifo todas as vezes, qualitativas, que produzem sempre um sistema fechado, que são leis que não variam pela quantidade, mas sim pela intensidade. São leis que não retornam ao infinito, mas se alternam qualitativamente. Então, Karl Einstein define como sistema toda a totalidade concreta que não consegue ser estruturada ou articulada através de instrumentos externos, porque ela já é organizada em si mesma. Esses conceitos de uma teoria da visão, que na conceituação de Karl Einstein é uma visão alucinatória. Pensem que o livro de Mário, o livro deslancha, digamos, a poesia modernista, é justamente o de uma Pauliceia desvairada. Essa visão alucinatória, desvairada, como a cidade de Mário de Andrade, vai ser desenvolvida num ensaio posterior de Karl Einstein, um ensaio que ele começa a escrever em 31 e acaba publicando finalmente em 34. E nesse ensaio de Braque, importantíssimo para abrir a discussão estética a um paralém das formas belas, vai dizer, aquilo que poderíamos chamar de uma crise meta-antropológica da arte. Nesse ensaio, ele defende a ideia de que a arte não determina um modo de ver, mas tenta radicalmente mudar a estrutura da visão. Isso ele já tinha tentado num primeiro livro, um livro extremamente pioneiro, Negerplastik, de 1915, que é o primeiro livro a se debruçar sobre a escultura africana. E em que a hipótese mais importante, do meu ponto de vista, é salientar que estas peças africanas que vemos nos museus ocidentais não são peças pensadas para serem vistas, muito menos em museu, mas sim para serem tocadas. Essas peças passavam originalmente de mão em mão num ritual, numa dimensão cerimonial. Portanto, diríamos, o retorno nos últimos 20 anos às teorias de Karl Einstein tem a ver com o declínio da mimese e, por outro lado, a ascensão da aesthesis, vai dizer, da sensibilidade, do toque. Podemos conversar sobre isso se vocês quiserem mais adiante. Estas ideias de Karl Einstein vão inspirar um jovem psiquiatra paulista, Osório César, que em 30, 31 casa com Tarsila do Amaral e juntos empreendem uma viagem à União Soviética. Em 29, Osório César publica na gráfica do Hospital do Juqueri, em São Paulo, um livro sobre a expressão dos alienados, onde baseia muitas das suas observações nos escritos de Karl Einstein, configurando a primeira recepção crítica das ideias de Einstein no Brasil. Poderíamos dizer, para tentar esquematizar, se não simplificar, que desvairada é a visão que, liberada de todo objeto exterior, tornando-se a si própria, adquire plena autonomia. Não é uma percepção falsa, é a ruptura com relação aos processos corriqueiros de representação. Quer dizer, uma ruptura, uma separação, um distanciamento com relação à norma. Ou seja, que é desvairada a estética apoiada em forças coletivas, em energias que, modeladas pelas sociedades primitivas,
fornecem aos sistemas míticos e totêmicos perviventes que sobreviveram àquelas culturas sua inserção numa totalidade cósmica. Desse modo, a tão ansiada unidade do homem com a natureza se obtém através de uma projeção do subjetivo no objetivo, uma projeção da humanidade na animalidade e, por último, uma projeção dos viventes nos ancestros, ou, que é a mesma coisa, do orgânico no inorgânico. Contudo, observem que, na sua conceituação, Carl Einstein não entende totalidade como homogeneidade, não entende totalidade como continuidade. A totalidade nunca exclui nada, ou seja, que em seu objetivo não há um positivo e um negativo, porque a totalidade é formada pelo contraste, ou seja, a totalidade é formada pela unidade incondicionada dos opostos. A totalidade nunca é determinada em termos quantitativos e ela pode sempre pautar-se por pressupostos eminentemente qualitativos. Ou seja, cada organismo individual deve ser total. Porque a totalidade não é unidade. A totalidade representa sempre uma repetição. Isto é, repetição no infinito quantitativo, ao passo que a totalidade, enquanto sistema finito, existe apenas com um concurso de todas as partes variadamente estruturadas de um sistema. Daí que Carl Einstein conclua, com um sotaque, diríamos, indisfarçavelmente bergsoniano, e com uma compreensão protoestrutural do problema, que a totalidade torna possível a visão concreta, e com ela, cada objeto concreto adquire transcendência. Ou seja, a totalidade admite que consideremos cada ponto de nossas experiências como um todo. Ou seja, que Carl Einstein está nos dizendo, em suma, que cada fragmento é um todo. Cada fragmento é algo em que tout se tient, como vai argumentar a linguística 2 anos depois. 2 anos depois, Ferdinand de Saussure vai dar o seu famoso curso de linguística geral, e talvez o axioma mais importante do curso de Saussure, a premissa básica do estruturalismo, seja esta ideia de que a estrutura é uma organização onde tout se tient, vai dizer que o todo se segura. Mas Carl Einstein afirma também, prefigurando o axioma de Adorno, que o todo é o inverdadeiro, porque a verdade está em cada fragmento, não no todo. A verdade não está no todo. A verdade está em cada fragmento. Porque a verdade é sempre parcelada, a verdade é mista, a verdade é composta, a verdade é heterogênea. E é justamente esta ideia de que a verdade se esconde no fragmento, esse caráter heteróclito da verdade, que vai gerar uma compreensão heterocrônica, vai dizer anacrônica, heterotópica, heteronômica e heterológica, as 4 variantes que, diríamos, atravessam o melhor da filosofia do século XX. Estou pensando em Foucault,
estou pensando em Deleuze, estou pensando em Derrida. Uma das vantagens de falar sobre o modernismo numa cidade como Foz do Iguaçu, cidade incipiente em 1922, é que nenhum de vocês me ouvindo vai reivindicar o modernismo local mais prematuro, mais radical, mais emergente do que a versão paulista, coisa que, se eu falasse no Rio de Janeiro ou mesmo em Porto Alegre, certamente que apareceria alguém dizendo: sim, mas aqui, antes da semana, já tínhamos fulano ou cicrano fazendo isso, fazendo aquilo. E a justificativa para que isso aconteça está justamente nas duas ideias que eu dei no início: a nação e a identidade. Nação e identidade são vistas como entidades sem fissura, homogêneas. Uma simples repetição no infinito quantitativo, quando deveríamos ver, com Karl Einstein, pacifista, porém trotskista, que a nação e a identidade são construtos de todas as partes variadamente estruturadas de um sistema. Relembremos que logo no primeiro número da revista Claxon, podemos ver a imagem, Mário de Andrade admite que, como vocês veem, provocados por uma enumeração graciosa de escritores regionais, aparecida na Revista do Brasil, vários jornalistas lembraram, por suas respectivas folhas, uma quantidade fenomenal de nomes esquecidos. Claxon protesta em nome de todos os literatos que ainda desta vez ficaram esquecidos, em nome de todos os habitantes do Estado que sabem ler e escrever e que, uma vez ao menos durante a existência obscura de gênios desconhecidos que levam, mandaram pelo correio um cartão de boas festas. E mais adiante, ele declara com ambição evolutiva, porque, afinal de contas, Claxon sabe que o progresso existe, como diz o próprio número, que os modernistas deixariam de ser estaduais para serem finalmente nacionais. Isto, Mário o enuncia antes até da realização do Congresso Regionalista do Recife, organizado por Gilberto Freire em 1926. Gilberto Freire, que se autodefinia como regionalista, ao mesmo tempo que tradicionalista e experimentalista, modernista e brasileirista. 2 anos mais tarde, à época da publicação de Macunaíma, Mário resenha a exposição da pintura antropofágica de Tarsila do Amaral. Sem sombra de dúvida, seu quadro mais famoso, podemos relembrá-lo, o Abapuru. A ocasião da exposição de Tarsila serve a Mário de Andrade para abordar as complexas relações entre nação e região. Relembremos o fragmento do texto sobre a exposição de Tarsila. Mário de Andrade argumenta: regionalismo, em arte como em política, jamais não significou nacionalismo no único conceito moral desta palavra, isto é, realidade nacional. Significa mais uma pobreza mais ou menos consciente de expressão, se observando e se organizando numa determinada e mesquinha maneira de agir e criar. Regionalismo é pobreza sem humildade, é a pobreza que vem da escassez de meios expressivos, da curteza das concepções, curteza da visão social, caipirismo e saudosismo.
comadrismo que não sai do beco e, o que é pior, se contenta com o beco. Porque quando um artista é deveras criador, bem que pode parar num beco toda a vida, porém, feito Lázaro Segall nas obras brasileiras dele, tira do elemento regional um conceito mais largo, alastra o documento, humanizando-o. Vamos relembrar as telas de Lázaro Segall pintadas nesse período a que Mário faz referência. Vocês têm aí Menina com Lagartixas, que é de 24, e o Bananal, de 27. O texto que acabamos de ler do Mário é de 28, o mesmo ano de Macunaíma. Ou seja, no mesmo momento em que, com sua Rapsódia, Macunaíma, Mário de Andrade ultrapassa as fronteiras acadêmicas do formalismo, já que Macunaíma é uma variação popular infinita, cheia de extra-regionalismos discordantes, como disse João Ribeiro à época da publicação, incluindo nesses extra-regionalismos discordantes os processos de desgeograficação que Mário teoriza nos prefácios inéditos à Rapsódia. Mário desqualifica, igualmente, fazendo tábula rasa, tudo aquilo que lhe evoca pobreza de expressão, indigência arrogantemente satisfeita por concepções míopes, caipiristas, saudosistas, como ele diz, mero comadrismo da Vila Feliz. Ou seja, que entram nessa liquidação, nessa condenação, o regionalismo patético de Juca Mulato, a versificação parnasiana, a temática Belle Époque. Mas essas mazelas não se verificam, do ponto de vista de Mário, quando, pelo contrário, o artista trabalha elementos nacionais. Quando ele trabalha elementos nacionais hegemonizados pelo Estado, Mário considera que estamos diante de uma manifestação legítima do nacionalismo artístico, que só se dá, só se verifica quando esse nacionalismo é inconsciente de si mesmo. O termo é de Mário de Andrade, ele reitera isso em várias ocasiões, e eu gostaria que o retivéssemos. Nacionalismo inconsciente, que ele opõe ao que ele chama de nacionalismo rotular, de fachada. Zeitlos, diria Freud, mas também diria Althusser, com o qual vejam que a ideia de uma dimensão política inconsciente é uma ideia que vai ter muita produtividade ao longo do século XX. Servirá a Freud para pensar o horror da guerra, servirá a Althusser nos anos 60, 70, para pensar os dispositivos ideológicos, os aparelhos do Estado. Ou seja, aqui poderíamos concluir que esse dado inconsciente, como dado ideológico, é atemporal. Portanto, para os modernistas, particularmente para Mário, mas não apenas para ele, para os modernistas, um pouco na esteira do purismo de um arquiteto como Le Corbusier, o ideal era materializar um ideal de racionalidade, de universalidade e de perfeição. Vamos ler a conclusão do ensaio. Porque, na verdade, qualquer nacionalismo imposto como norma estética é necessariamente odioso para o artista verdadeiro, que é um indivíduo livre. Não tem nenhum gênio grande que seja esteticamente nacionalista. E até são raros os que a gente pode propriamente chamar de psicologicamente nacionalistas.
O nacionalismo só pode ser admitido consciente quando a arte livre de um povo ainda está por construir, ou quando perdidas as características básicas por um excesso de cosmopolitismo ou de progresso, a gente carece buscar nas fontes populares as essências evaporadas. Como é o caso da música italiana, depois do período absurdo do verismo. Agora, o regionalismo, esse não adianta nada, nem para a consciência da nacionalidade. Antes, a conspurca e depaupera, lhe estreitando por demais a manifestação e, por isso, a realidade. O regionalismo é uma praga antinacional. Tão praga como imitar a música italiana ou ser influenciado pelo estilo português. E com esta ideia, Mário está aniquilando, fulminando o movimento neocolonial que na arquitetura estava propondo um retorno, uma releitura, uma redefinição da tradição portuguesa. Vocês sabem que a primeira coisa que Bragança realiza quando vem ao Brasil é importar o modelo acadêmico neoclássico francês, e é essa dimensão de arte que se ensina nas escolas de belas artes, que determina a formação de coleções nos museus brasileiros no século XIX, em grande parte o urbanismo, a reconfiguração do Rio de Janeiro como uma cidade moderna se dá sob essa égide, ou seja, que a resistência do grupo modernista em relação a uma corrente minoritária, que é a do neocolonial português, é clara. Ao criticar o neocolonial, Mar de Andrade refuta a heterocronia de uma estética pautada por um tempo não cronológico, não evolutivo. É uma primeira percepção do pós-moderno nascendo junto com o moderno. O fato de procurarmos na arquitetura colonial portuguesa um ponto de partida para repensarmos uma arquitetura brasileira é, de alguma maneira, uma leitura pós-moderna do moderno. O mesmo Mário, anos depois, quando resenha a Poesia em Pânico, de Murilo Mendes, publicada em 1939, e depois ele inclui esse texto em O Empalhador de Passarinho, o próprio Mário vai dizer que a poesia de Murilo Mendes é regionalista, se pauta por um certo regionalismo, e o exemplo que ele dá de regionalismo na poesia de Murilo Mendes é Nossa Senhora falar inglês. Mas, no mesmo momento, nós temos arquitetos como Oscar Niemeyer, como Lúcio Costa, como Paulo Rosselló, que estão construindo o novo edifício do Ministério da Educação e Saúde, como se chamava à época, podemos ver a imagem, e utilizam na construção desse prédio absolutamente funcionalista, absolutamente determinado pela arquitetura moderna de Le Corbusier, azulejos. Azulejos que são de inspiração portuguesa. Vai dizer que vejam que há um elemento da arquitetura neocolonial que é, de alguma maneira, reconfigurado, transfigurado para aparecer junto com a estrutura de paralelepípedos descansando em pilotis do edifício do MEC, que, como vocês sabem, é o primeiro embrião, em 1936, da futura construção de Brasília. Joaquim Cardoso, o poeta Joaquim Cardoso, que era também um engenheiro que fez os cálculos da construção de Brasília, ele trabalhava com
Niemeyer, apoiado numa ideia do crítico de arte inglês Herbert Reed, comparava o regionalismo e o expressionismo e dizia que a diferença do impressionismo e do pós-impressionismo, o expressionismo, originalmente alemão, o expressionismo, é algo que tende a reaparecer no norte da Europa cada vez que a força de uma influência externa diminui. Portanto, admitindo, como proclama a Claxon, que a semana tem uma alma coletiva que se caracteriza pelo ímpeto construtivo, a minha pergunta hoje, a minha tentativa de abordar o problema da semana é uma só. Como construíram os modernistas? O que construíram? Qual é a nação, qual é a identidade que eles perseguiam? Um antropófago desconhecido, que bem poderia ser o próprio Oswald de Andrade, disse que os modernistas não são antropófagos e, consequentemente, os antropófagos não são modernistas. Ou seja, que em 28 o modernismo já estaria liquidado, já estaríamos em outro avatar. É completamente inútil para os antropófagos rejuvenescer uma mentalidade insatisfatória, porque os antropófagos, ao contrário dos modernistas, praticam uma revolução metafísica, adotando palavras deles, revolução de princípios, de roteiros, de identificação. Podemos ver um fragmento da revista de antropofagia? Eles definem a descida antropofágica como alguma coisa que não é uma revolução literária, não é uma revolução social, não é uma revolução política, não é uma revolução religiosa. A antropofagia é tudo isso ao mesmo tempo. E esse antropófago desconhecido que assina como Japimirim diz que a antropofagia identifica o conflito existente entre o Brasil Caraíba, que é o verdadeiro, e o outro Brasil, que só traz o nome. Porque no Brasil há de se distinguir a elite, que é europeia, do povo brasileiro. Ficamos com este, diz Japimirim, ficamos com o povo contra a elite. E assim havemos de construir no Brasil a grande nação brasileira. Ou seja, que a nação não existe, a nação vai ser construída e vai ser construída a partir de povo contra a elite. Essa dualista construção antropofágica, como crítica intransigente da razão prática, encontra, porém, associada a ela, já nesse momento, 28, 29, dois comparsas insuspeitos de aparecerem com outros modernistas. Absolutamente não vão encontrar nenhum resíduo, nenhuma marca destes dois autores que eu vou citar agora nos outros modernistas. Vejamos o primeiro. Podemos ver a imagem, Débora? É uma citação do Marquês de Sade, que se lê nas páginas da revista de Antropofagia, em que o Marquês de Sade, que poderíamos dizer inaugura a modernidade, porque é o primeiro no século XVIII francês a perceber que se deseja que a França seja uma sociedade de cidadãos, o ideal da Revolução Francesa,
que vai estourar no final daquele século. Se se persegue esse ideal, temos que acabar com uma formação dualista entre os proprietários, autênticos cidadãos, e os não proprietários, que pura e simplesmente não são cidadãos. Por isso, Marquês de Sade escreve em Justine: agora pergunto, se é justa a lei que ordena àquele que nada tem o respeito da propriedade daquele que tem tudo. O Marquês de Sade está apontando aí, e os antropófagos retomando a ideia, sublinham, destacam, potencializam a contradição insolúvel da ordem que transforma a felicidade, onde sancionada, em uma simples paródia. E só produzem a felicidade onde ela, a lei, a prescreve, mostrando, além do mais, o entendimento sem direção externa, isto é, mostrando um sujeito liberto de toda tutelagem. A segunda ideia que eu queria resgatar é um trilema, não um dilema, porém um trilema, 3 partes, nihilista, de Lao Tse. Quando todos sabem que o bom é bom, já aí temos mal. Porque o ser e o não ser se engendram reciprocamente. Quer dizer que Lao Tse está aí nos alertando para os perigos do binarismo. Não se trata apenas de opor proprietários a escravos, sobrados a mucambos. Há um terceiro elemento aí, que é o não ser. Ser, não ser, isto cria a terceira instância, que seria ser e não ser ao mesmo tempo. Murilo Mendes vai escrever, no final da década de 30, um pequeno poema intitulado Pós-Poema, que justamente desmancha a ideia dualista do to be or not to be, porque expande a ideia do Tao, a ideia de Lao Tse, dizendo que não se trata de ser ou não ser, trata-se de ser e não ser. Ou seja, que a transcendência, neste segundo caso, é meramente relativa. A transcendência não representa mais do que uma absolutização da imanência, da contingência, a reivindicação do vazio, o vazio taoísta, o neutro, ser e não ser ao mesmo tempo, tal como apontava, aliás, Karl Einstein. É dada pelo contraste, ou seja, é dada pela unidade incondicionada dos opostos, e mostra, portanto, uma estrutura arquitetônica própria do sistema kantiano, porém associada agora às pirâmides ginásticas das orgias de Sade, aos princípios das lojas maçônicas burguesas. E isso acaba anunciando uma forma de organização integral da vida, desprovida de qualquer fim determinado de antemão. Como vocês podem imaginar, a linha de fuga deste trilema, desta terceira instância, é a aproximação do terror, para usarmos a expressão de um poema de Murilo, vai dizer a inclusão excludente,
que aparece tanto no conceito de vida nua, formulado pela primeira vez em 1921 por Walter Benjamin, como no conceito de Homo sacer, que Jojo Agamben formula em 1995, já sob o neoliberalismo contemporâneo. A inclusão excludente é justamente o que caracteriza o nosso mundo contemporâneo. Estamos todos incluídos num sistema que incessantemente nos exclui. Para vocês melhor avaliarem o ineditismo destas propostas, destas reivindicações antropofágicas de 1929, pensem que vamos ter que esperar até 1934 para começar a explorar com Marcel Granet o pensamento chinês. É o primeiro livro ocidental publicado na França em 1934 que tenta traduzir a filosofia do taoísmo chinês à linguagem da filosofia ocidental. Ou vamos ter que esperar mais ainda. Vamos ter que esperar até o final da guerra, até 1947, para ler Na Dialética do Esclarecimento, de Adorno e de Horkheimer, ou, nesse mesmo ano, em Sade, Meu Próximo, de Pierre Klosowski, uma incorporação da crueldade sadiana como contracara do progresso tecnológico moderno. A ideia benjaminiana de que não há documento de cultura que não seja, ao mesmo tempo, um documento de barbárie. Mas não nos afastemos da ideia de construção. Em termos tectônicos, em termos de construção, depois da exposição de Portinari nos Estados Unidos, no MoMA, né, no Museu de Arte Moderna de Nova York, em 1940, um crítico de arte e arquiteto americano, Philip Goodwin, podemos ver a imagem, por favor? É enviado pelo MoMA e em constante diálogo com Gustavo Capanema, que era o ministro da Educação de Getúlio, mas não menos em diálogo com Nelson Rockefeller, que poderíamos caracterizar como modelo do capitalista missionário, e conversando também com Alfred Barr, que era o diretor do Museu de Arte Moderna, Philip Goodwin recopila materiais para esta exposição, cujo catálogo vocês estão vendo, que se chamou Brasil Builds. Brasil Constrói. É uma exposição que se inaugura no MoMA em plena guerra, em 43. Podemos ver a imagem seguinte? Aí vocês vão ver a Philip Goodwin, esse senhor à esquerda, que está conversando com a escultora Maria Martins, mulher do embaixador brasileiro em Washington, e com uma cronista de guerra, a Silvia Bettencourt. A Silvia Bettencourt era casada com o diretor de um jornal, ela de família quatrocentona paulista, passa a colaborar no jornalismo e aceita a incumbência de cobrir os pracinhas na Itália, ou seja, que foi a primeira correspondente feminina na guerra na Itália, acompanhando as forças, acompanhando, por exemplo, Rubem Braga, que foi outro dos cronistas. Nas três imagens à esquerda, vocês veem três instantâneas da exposição sobre arquitetura brasileira no MoMA em 43. Essa exposição marca a internacionalização do modernismo. Mas é bom destacar que, além desta aliança, que é a típica aliança que vai vigorar
no período da Guerra Fria. Pensemos que é o momento em que o Brasil cede as suas bases para os aviões americanos poderem se abastecer e daí empreender a travessia do Atlântico. Eles não tinham autonomia para viajarem do território americano para a Europa, triangulavam, ou seja, que o Brasil executou, talvez não programaticamente, a sua posição de ser e não ser ao mesmo tempo. Em termos simbólicos, digamos que o Brasil ensaiou múltiplas alianças. Esta não foi a primeira. Antes da Aliança Pan-Americana, que era esse o nome que tinha na época, pan-americanismo, ou seja, alinhamento com os Estados Unidos contra o nazifascismo europeu, e que, em última análise, poderíamos dizer, boa parte da Guerra Fria se decide pelos rumos que o Brasil adquire, ou seja, não podemos dissociar o golpe de 64 do confronto entre Ocidente e a União Soviética. Antes dessas alianças, em novembro de 1919, podemos ver a próxima imagem. A Revista do Brasil, no período Monteiro Lobato, a Revista do Brasil teve vários períodos, várias fases. Esta é a que normalmente conhecemos como o período Monteiro Lobato, era o diretor na época. Em 19, eles propõem uma reconfiguração, uma reformulação do programa da Revista do Brasil. E ali, vejam, nessas duas linhas que eu iluminei, que a Revista do Brasil, que foi a revista onde Mário de Andrade, por exemplo, publicou os seus textos sobre arquitetura religiosa em Minas, que são os textos que deslancham, de alguma maneira, a descoberta do Brasil, que eu mencionava no início, a de 24, um Brasil barroco e antropofágico. A revista, então, publica essa programação, onde se incluem ensaios de história, de sociologia, de política, leituras da Guerra do Paraguai, porém não apenas sob a perspectiva brasileira, mas também sob a perspectiva aliada argentina, ou seja, Brasil e Argentina lutaram juntos contra o Paraguai. E vejam que ali nessas duas linhas iluminadas se destaca uma das linhas de pesquisa da revista, que seriam os estudos sul-americanos, que para vocês, pelo perfil do programa da UNILA, deve interessar como um antecedente que não deu certo, digamos assim, que não foi adiante, que não foi aprofundado. Ali se propunha estudar figuras como Bolívar, Sarmiento, Ameghino, Mitre, Alberdi, figuras que dividem aí o espaço com outros itens como os nossos museus, os crimes econômicos, ou seja, que se juntamos esses dois vetores, poderíamos dizer que temos aí curadoria e lawfare, dois dos temas talvez mais pungentes da última década. Tudo isto prefigurado em 1919. Esse vínculo dos modernistas brasileiros com o mundo latino-americano, que é um mundo denso, que é um mundo variado, não se restringiu, portanto, nem a Mário, nem muito menos a Manuel Bandeira, que será catedrático de literatura hispano-americana na Universidade do Brasil, a futura Federal do Rio de Janeiro. Mas a pergunta que se impõe é: por que essa conexão se interrompe? Por que isso não foi adiante? Por que isso não prosperou? Por que a nação e a identidade modernistas excluem o complemento latino-americano?
Resgatemos justamente este fragmento que, com o título Protesto e Praga, a revista Antropofagia publica em 1929, na sua segunda edição. Em nome dos povos explorados, vendidos, difamados, entorpecidos pela conquista espiritual do Ocidente, os antropófagos de São Paulo votam todas as mandingas ao futuro da nação que, filha da liberdade que lhes mandamos com Rousseau, ainda sua a aprovar créditos para missões evangélicas, que a desgraça final a cubra, como é de esperar. Essa reivindicação de que outro mundo é possível, o alteromundismo das reuniões de Porto Alegre aparece ali já enunciado, antecede a fundação da Universidade de São Paulo. A fundação da Universidade de São Paulo atende a um interesse do liberalismo paulista por evitar, na medida do possível, que se alastrasse no Brasil a sombra anarquista. Uma sombra anarquista que se atribuía exclusivamente aos países hispano-americanos. O Brasil estaria longe de padecê-la. Ou seja, que a fundação da USP seria um ponto para as elites na guerra anti-Caraíba. Uma das expressões mais contundentes desse programa liberal, de liberalismo paulista, pertence a Paulo Duarte. Paulo Duarte foi um político, escritor e íntimo amigo de Mar de Andrade. Vocês devem conhecer o livro que a ele dedica. Paulo Duarte se informa em loco, viaja a Buenos Aires e participa dos debates patrimonialistas na Argentina e, consequentemente, traz toda essa discussão para a fundação do SPAN, do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Primeiro, a fundação do Serviço do Patrimônio em São Paulo e depois o Nacional, o SPAN Nacional. Ou seja, que, de alguma maneira, o que os arquitetos neocoloniais na Argentina estimulam para a criação de uma dimensão patrimonialista, de tombamento e preservação da memória, Paulo Duarte vai importar primeiro para São Paulo e depois a nível nacional, com a criação do SPAN, que não preciso dizer a vocês, foi maciçamente, nos seus primeiros 20 anos, voltado para a memória barroca e mineira. Ou seja, que a maioria das pesquisas, dos livros, das monografias que o SPAN publica, se voltam a recuperar a tradição religiosa mineira, em segundo lugar, carioca, em terceiro lugar, diria, baiana, em quarto lugar, paulista. E muito tardiamente, as missões. E não entram outras regiões. Paulo Duarte vai viver as turras com Getúlio, como bom liberal, se confronta a ele e se vê forçado a sair do Brasil, passa um segundo exílio. Se o primeiro foi em Buenos Aires, o segundo vai ser em Nova York. Ele trabalha no MoMA, foi companheiro no Museu de Arte Moderna de Luiz Buñuel. E quando volta do exílio americano, na década de 50, publica uma revista de cultura em São Paulo, a revista Anhembi. Já pelo título, vocês podem detectar, delata a sua identidade com o ideal bandeirante. Poucos dias depois de sancionar-se a transferência da capital do Rio de Janeiro para
Brasília, e quando Juarez Távora, defensor da privatização da exploração petrolífera, mostrava inquietação perante a estrela ascendente de Getúlio, perdão, de Juscelino, Juscelino que estava embarcando justamente num desenvolvimentismo nacionalista, Paulo Duarte escreve como um editorial da sua revista um artigo intitulado Caudilismo, onde diz o seguinte: estamos em 56, relembrem. Mais do que nunca, corre agora o Brasil o perigo imenso de ser infestado cronicamente pela pior praga, que é endemia nos países atrasados da América, o caudilismo. Fenômeno espanhol jamais conseguiu atingir os Estados Unidos e o Canadá. E o Brasil dele permaneceu indene até a República. Os entreveros da fronteira sul permitiram a sua entrada pelo Rio Grande, mas ficou aí circunscrito. Embora as lutas políticas, que degeneraram frequentemente para os encontros armados, permitissem a revelação de um punhado de caudilhos que viviam infelizes nos tempos da tranquilidade partidária, ansiando por novos entrechoques em que a lança voltasse a brilhar ao sol e o corpo se sacudisse nas celas pelas correrias através dos pampas. Atribuía-se sempre um posto militar, coronel ou general. Ninguém ignora a atração que o uniforme exerce sobre o bandoleiro e outros espíritos primários. E muitas vezes engajados na tropa regular, já durante uma guerra externa, como a do Paraguai, já para sufocar uma revolução, eram confirmados no posto por um decreto que os reconhecia oficiais honorários do Exército. Mais importância, então, adquiriram para conquistar outros postos políticos e administrativos. Que prestígio maior e mais poder conferiam a esses régulos como resultado de sempre acabarem por eles, por comprometer a dignidade do uniforme que usavam e das nações latino-americanas, cobrindo-as de ridículo e de sangue, retrogradando-as a um medievalismo bárbaro. Durante anos, no Brasil, o caudilho, uma vez aqui introduzido pelo contato com o espanhol, do qual nos dá uma ideia excelente Érico Veríssimo em Um Tempo e o Vento, permaneceu segregado nos confins gaúchos, empolgado durante as guerras pela glória militar, durante a paz pelas incursões de contrabando. Aquilo que Duarte chama de caudilismo, e vejam que usa a mesma palavra que Mário tinha usado 40 anos antes para falar mal do regionalismo. Praga. Praga. São pestes. O que Duarte chamava em 56 de caudilismo, hoje seria chamado, sem hesitação, de populismo. Pecha ecumênica com que a social-democracia contemporânea alija, na era do capitalismo absolutizado, os fragmentos indesejáveis de totalidade, dessa totalidade que não pode ser incluída, absorvida. É verdade que o populismo não possui uma unidade referencial, porém, pelo simples motivo de não poder ser atribuído a um fenômeno delimitável, o populismo revela ser uma lógica social, uma lógica cujos efeitos perpassam muitos fenômenos. O populismo é muito simplesmente um modo de construir o político. No populismo, o povo assume para si uma igualdade que pertence a todos os cidadãos. E assim agindo, esse particular, que não é uma totalidade,
lança sua imprópria propriedade como princípio exclusivo de comunidade, e assim identifica, portanto, seu nome sem nome, como o nome do próprio coletivo. O próprio coletivo que não tem nome toma o nome dado pelo populismo. Por exemplo, Brasil Caraíba. Ao apropriar-se de uma qualidade comum, como se fosse própria, o populismo aporta à comunidade a disputa e o antagonismo. Ora, se o Brasil foi pensado de 22 até bem recentemente como uma totalidade sem fissuras, qualquer ação cujo sentido derivasse dessa totalidade precisaria ser autotransparente e dotada, portanto, de representabilidade ilimitada, infinita. Mas, dado que o fundamento último da política seria, então, completamente visível, estaria aos nossos olhos às 24 horas do dia, o poder não passaria de um fenômeno puramente aparente, uma fantasmagoria, uma imagem, um esperpento. Não é o que se verifica 100 anos depois da semana. O poder é concreto, tem nome e sobrenome, imobilidade quase pétrea, e diríamos que a democracia, e esse é o paradoxo contemporâneo, forçada a representar a totalidade virtuosa da política, a democracia sendo a única maneira legítima de garantir o bem comum, acabou paradoxalmente por absorver e até mesmo por dissolver a problematicidade do moderno. Ou seja, diríamos que nesse século o moderno ficou no caminho. Uma das maiores lições modernistas é que a cultura, nela incluindo a política, é a antecedência de uma condição de acesso, de inclusão, mas não de uma fundação ou de uma determinação de sentido. Por esta via, e mesmo sem descartá-la, eu diria que ainda temos muitas outras semanas que construir se queremos finalmente ver um Brasil moderno. A princípio era isto que eu queria lhes dizer. Eu gostaria de ouvi-los. Obrigado. Obrigada, professor Raul. Eu gostaria de dar uma olhada aqui nos comentários, então tem algumas pessoas que estão cumprimentando, a Maria Lúcia, a professora Maria Lúcia de Barros Camargo, prazer ouvi-lo, a Luísa Cristina dos Santos Fontes, diz que é uma satisfação estar aqui, maravilhoso, professor Raul, Laura Janina Rociasson, olá Raul, por aqui para escutar al maestro. Enfim, muita gente aqui cumprimentando pela sua fala. E para a gente conversar um pouquinho, tinha pensado em algumas perguntas e também agora com a sua fala me surgiram outras coisas. Assim, primeiro, eu gostaria de comentar, porque não faz muito tempo assim que eu descobri, né, porque uma coisa que não é muito comentada, que houve também uma semana de arte moderna em Assunção, apesar de um pouco tardia, nos anos 40, né?
E também, claro, um outro tipo de situação, foi uma semana feita na rua, utilizando as vitrines, mas é muito curioso como houve essa repercussão, né, da Semana de Arte Moderna na América Hispânica, inclusive no Paraguai. E, recentemente, também a gente tem um escritor fronteiriço aqui da minha cadeira, que publicou em 2019, numa revista do Pará, da Universidade do Pará, um conto que se chama Abapuru, que também é muito curioso, porque gera uma ambiguidade, né, desse Abapuru, que é uma palavra guarani. Então, até que ponto se estava se falando ali nesse conto sobre o paraguaio, se estava se remontando a Abapuru de Tarsila do Amaral. Então, um conto que vale a pena conhecer, porque é bastante provocador nesse sentido de pensar as relações entre Brasil e Paraguai, ou Brasil e América Latina, América Hispânica. Essa diferença que você comentou sobre os modernistas versus os antropófagos, né? Até que ponto, então, que ela passaria já por um recuo desse nacionalismo exacerbado nesse primeiro momento da semana, para uma abertura, não a um latino-americanismo, mas pelo menos a esse outro que também está aí na nossa região. Queria que você pudesse comentar um pouco mais, então, porque também os textos do Mário de Andrade, né, posteriores, os textos que você recolhe lá na Ilha do Marapatá, posteriores à semana, são também uma mostra bastante importante desse diálogo, né, do Mário de Andrade com a América Hispânica. Então, se você pudesse comentar um pouco mais sobre essa relação. Uma coisa que talvez fosse interessante destacar, sublinhar, é que a ideia de nacionalismo não se aplica a nenhum objeto. Não podemos dizer de per se que um objeto é nacional. Menos ainda criar uma hierarquização, determinando que uns objetos são mais nacionais do que outros. O nacionalismo é uma dimensão do mundo simbólico, e, portanto, ela é dinâmica, e, portanto, é não toda. Portanto, ela está constantemente se reconfigurando. Então, quando a gente diz nacional em 1910, diz uma coisa. Quando diz nacional em 1920, é outra. Quando diz nacional em 1930, quando, por exemplo, se nomeia uma editora nacional, ou um laboratório farmacêutico, laboratório nacional, se diz uma completamente diferente. Quando, nos anos da Guerra Fria, se precisa designar esse nacional, é preciso colocar um hífen e dizer nacional, hífen popular, à maneira de Gramsci, porque justamente as correlações de forças, as configurações dos blocos históricos vão constantemente mudando, né? Então, é bom ter isso em mente, porque isto nos poupa uma perda de tempo de determinar se tal corrente era mais nacional ou menos nacional, se foi um nacionalismo produtivo ou improdutivo, etc, etc, etc. Né? E eu acho que um dos paradoxos do contemporâneo, e que só fala sobre o enfraquecimento da noção de Estado, não é segredo para ninguém que depois do impeachment a gente está vivendo um enfraquecimento trágico, catastrófico da noção de Estado. Noção essa que, de maneira autoritária, podemos discutir isso, tudo bem,
mas, digamos, se consolida em 30, isto traz como uma das suas consequências mais caricatas, hoje em dia, a ideia de que cada academia provinciana de letras vai descobrir 3 ou 4 que lançaram um manifesto antes de 22 e, portanto, vai nos dizer que a Semana de Arte Moderna não existiu e que o autenticamente nacional, modernista, revolucionário, o que nome tenha, foi o que aconteceu nos Cafundó de Judas, etc, etc. Então, porque, digamos, o que isto provoca em termos macro? Provoca um retorno ao pior do regionalismo. Então, você vai ter toda uma corrente dizendo: ah, não, mas o Rio de Janeiro já era moderno muito antes de 22, São Paulo não inventou nada, estava tudo em Machado, estava tudo em sei lá quem, Benjamin Constant, estava tudo em João do Rio, estava tudo em sei lá quem. E assim aparecerá não sei quem em Minas, e não sei quem aqui, acolá, etc, etc, etc. Mas veja que o que não se contesta é um modelo de relação entre o escritor e a sociedade. Esse núcleo, vamos chamar, simplificando muitíssimo, beletrista, autonomista, individualista, transcendente, não contingente, etc., etc., isto não muda. E é isto que permite o fogo fátuo de alguns jornalistas culturais que têm aparecido nos últimos tempos e fazendo a sua feira, fazendo o seu agosto, não é? Tentando levar a sardinha para a sua brasa, dizendo que o modernismo paulista 22 não está com nada, porque não inventou coisa alguma, não acrescentou coisa alguma, porque era elitista, porque não escreviam as mulheres, os negros, o X, o Y, tudo é parcialmente verdadeiro e tudo é parcialmente falso. Porque, digamos, como não existe o objeto nacional, eu diria, não existe o objeto moderno. O modernismo é uma dimensão do mundo simbólico, também sujeitas a negociações, a pressões e contrapressões, a forças e contraforças, portanto, está constantemente se redefinindo. Uma das derivas que eu tomei nos últimos tempos me levou a ponderar que modelos de sociabilidade estavam em jogo no Brasil na década de 20. Escuto muitos colegas reivindicar uma primazia carioca sobre as contribuições paulistas, mas, insisto, são sempre ditadas a partir de uma concepção autonomista do literário, autonomista da cultura, transcendente, formalista. Na década de 30, inícios da década de 30, 31, 32, Manuel Bandeira, de que ninguém poderá dizer que é um radical, cria uma república em Santa Teresa, a República do Curvelo. Ele era o presidente. O vice-presidente era o Tristão Maroff, um escritor boliviano, fundador do Partido Socialista Maximalista da Bolívia. Mais tarde, ativo militante comunista na Bolívia, perseguido por esse motivo e que purgou exílios na Argentina, no Brasil, na Colômbia, em Cuba e até mesmo em Nova York. Em Nova York, ele escreve um romance, Capitalismo e Fome, 1931. Na volta desse exílio americano,
ele passa 3 anos morando em Santa Teresa. Quer dizer que ele foi um arregimentador de todo um grupo de nordestinos, grifo isto, nordestinos e comunistas congregados pela República criada por a República do Curvelo, criada por Manuel Bandeira. Estão aí Raul Bope, Jorge Lima, Nise da Silveira, o marido da Nise, que era um médico, e como médicos, outros sanitaristas, higienistas, psiquiatras, vários psiquiatras. Um deles, Osório César, que eu mencionei, primeiro leitor de Karl Einstein no Brasil. E essa república é como que gêmea, paralela, com uma outra que Arauz Alfaro, um escritor e advogado argentino, cria numa pequena cidade, um vilarejo, uma vila de férias, praticamente antiga, aristocrática, colonial, ficava à beira do caminho do Inca, o caminho que levava ao Peru, a vila do Totoral. Nessa casa que os desafetos chamavam de Kremlin, claro, os desafetos se reuniam numa casa em frente dela. E os que frequentavam a casa de Arauz Alfaro chamavam de o Vaticano. No Kremlin, nessa República do Kremlin, Arauz Alfaro reuniu poetas como Raul Gonçalves Tuñón, que participou da República do Curvelo. E lembrem-se que Raul Gonçalves Tuñón, quando sai dessa permanência de 2 anos no Rio de Janeiro, vai para a Guerra Civil Espanhola. Raul Gonçalves Tuñón é um dos que participam dos debates dos congressos da cultura em Valência. Vai dizer que ele mantém debates teóricos com ninguém menos do que Bertolt Brecht em Valência. Gonçalves Tuñón, ele e o irmão, também escritor, Henrique Gonçalves Tuñón, participam tanto da República do Curvelo, em Santa Teresa, como da República do Kremlin, na Vila do Totoral, em Córdoba, por onde também passaram João Miró, Siqueiros, Neruda. Neruda prefacia as memórias de Arauz Alfaro. Para simplificar, eu diria, que modelo de sociedade, que modelo de sociabilidade temos em mente quando poetas do calibre de Manuel Bandeira, Jorge Lima ou Raul Bope nunca mereceram o interesse, o destaque, o estudo, a pesquisa da crítica para fuçar as relações, a concepção internacionalista que esta República do Curvelo desenvolvia no Rio de Janeiro em 32, 34, se confrontando com uma versão muito mais acomodada, burguesa, aristocratizante, etc, etc. Então, antes do que cairmos nessas disputas provincianas de quem foi primeiro, se ovo ou galinha, eu acho que ainda falta muita pesquisa para podermos ter uma dimensão da complexidade, da multiplicidade de vínculos e de redes rizomáticas que atravessam toda a região. E vocês estão numa posição singular, absolutamente incomparável para fazerem isto, né? Porque mais do que reivindicarem uma soberania ou primazia local, justamente vocês podem funcionar como pontes, né? Entre estes minoritários esquerdistas que se reúnem no Rio de Janeiro e esses outros grupos, né, espalhados
pelo Paraguai, a Bolívia, a Argentina, etc, etc. Deixa eu dar uma olhada. A gente tem mais alguma pergunta do público? A gente já está bastante avançado aí no tempo, mas eu ainda gostaria de escutar sobre a gente pensar essas comemorações da semana nesse ano que ocorrem também as comemorações do bicentenário da independência do Brasil, né? Provavelmente essas comemorações a gente vai ver um pouco mais adiante, né? Mais próximos a setembro, né? Então, como a semana em 1922 foi um evento que fazia parte também das comemorações do centenário, na época da independência, e ela vai recorrer, vamos dizer, a uma perspectiva bastante crítica, né, a esse status quo, mas ao mesmo tempo de celebração de certa modernidade. Em que sentido, então, essas celebrações hoje do centenário da Semana de Arte Moderna são ou podem ser críticos às comemorações do bicentenário da independência que ocorrerão em setembro? E que modernidade a gente tem para celebrar nesse momento? A gente sempre deve celebrar o passado, porque o passado nunca terminou de passar. O passado está sempre passando, e é isso que o define. Então eu te diria, quando se celebrou o centenário, celebrou basicamente no Rio de Janeiro, era a capital da República. Se celebrou com o modelo da feira, a grande feira. Em grande parte, ajudou a consolidar um filão do modernismo paulista. Não nos esqueçamos que foi a Feira da Filadélfia a ocasião que permitiu que o general Couto de Magalhães escrevesse O Selvagem. O Selvagem, se não me falha a memória, 1876, é a primeira coletânea de mitos, lendas e um dicionário tupi-guarani que é exibido no estande brasileiro na Feira da Filadélfia, inaugurada por Dom Pedro, o presidente americano e Dom Pedro. Ou seja, que quando se pensa uma exposição, uma feira no Rio de Janeiro em comemoração ao centenário, está se aderindo ao modelo da exposição universal, que tradicionalmente ocupou espaço em Paris, e sabemos a reflexão que elas suscitaram em Walter Benjamin, mas não menos a da Filadélfia, que celebrava o centenário da independência americana, e o modelo arquitetônico que se escolheu para a comemoração do centenário da independência no Rio de Janeiro foi fundamentalmente neocolonial. Como a escolha estética, arquitetônica, digamos assim, vitoriosa, foi o funcionalismo paulista, sempre se taxou a exposição do centenário no Rio de Janeiro como alguma coisa atrasada, de segunda linha, não sintonizada com o que havia de mais ousado no panorama internacional, etc, etc. Porém, eu gostaria de chamar a atenção para esta condição anacrônica. A ideia do neocolonial, que a exposição do centenário no Rio de Janeiro monta, diagrama, encena, prefigura aquilo que Lezama Lima vai assumir como tarefa 20 anos depois. Toda a reflexão de Lezama Lima sobre o barroco americano se baseia nos escritos dos arquitetos argentinos neocoloniais, Martín Noel, o arquiteto Guido,
Ele toma as ideias sem dar a fonte, evidentemente, mas se vocês se lembram do confronto que ele faz entre o aleijadinho e o índio Condori, na expressão americana, tudo isso provém dos trabalhos monográficos estimulados pelo arquiteto Noel e seus discípulos. Um deles, o poeta Pedro Juan Viñali, que foi um dos autores da antologia de poesia de vanguarda da década de 20, lida por Mário de Andrade e tomada como guia do que deveria ser uma poesia dita moderna. Portanto, como nós somos posteriores a Lezama Lima, não podemos ler hoje, em 2022, a exposição do centenário do Rio de Janeiro, em 1922, sem o concurso das ideias de contraconquista de Lezama Lima em expressão americana. Então, isso muda, como você percebe, completamente a figura. Ou seja, que não podemos mais assinar embaixo alegremente da posição funcionalista paulista e dizer essas ideias são arcaicas e não nos representam. Temos que profundizar esta dimensão complexa do tempo que aí está presente. Então, por isso que eu digo, o passado não terminou de passar, o próprio do passado é estar passando, e é justamente na medida em que assumamos esses riscos é que teremos algum futuro. Porque essa parte de passado que ainda não passou, nós a chamamos de utopia. Bom, eu acho que era isso. Deixa eu ler aqui. Acho que tem alguns comentários. Dani Pessoa está agradecendo por suas palavras, dizendo que você nos ajuda muito a abrir caminhos jamais percorridos, sempre com suas leituras a contrapelo. E a Rita Bittencourt comenta o seguinte: Silviano Santiago aponta um regionalismo surrealista em Guimarães Rosa, quando Riobaldo fala que o sertão é o mundo, e também aponta a domesticação do monstro rosiano pelo beletrismo crítico. Celebrar o passado seria exibir o monstro? Sem dúvida, porque o surrealismo é o monstro. O surrealismo não pode mais ser pensado como uma escola literária com um assento em Paris. Isso vale para a década de 20, mas o surrealismo dos anos 30 em diante é fundamentalmente a disseminação e a dispersão. A imensa maioria dos surrealistas franceses não está na França nos anos 30. Quando começa a guerra, todos vão para Nova York. Ou seja, que em Nova York você tem a disputa pelas publicações. A View, a VVV, as revistas surrealistas nova-iorquinas são as que estão discutindo, diríamos assim, o pós-surrealismo, digamos, a herança do surrealismo, a releitura do surrealismo. O trabalho do Bob Van Palen, no México, com o grupo DIN, será decisivo para o que virá depois, para a pintura americana do gesto, vale dizer, o informalismo americano, o expressionismo abstrato. Todos os expressionistas abstratos estudaram com Wolfgang Paalen. E qual foi a contribuição de Wolfgang Paalen? Se não tomar o programa surrealista, porém ressignificá-lo a partir das pesquisas arqueológicas no México. Então, na revista DIN, você tem tanto a contribuição dos surrealistas europeus, exilados na América, quanto a contribuição dos jovens antropólogos, historiadores mexicanos, ressignificando o passado colonial mexicano. Então, diríamos,
o surrealismo hoje não pode ignorar essas experiências, né? Então, eu diria, surrealismo regionalista, o de Guimarães Rosa, sim, porém, lido para além de Bergson. Quando Guimarães Rosa diz o sertão é o mundo, ele diz o sertão é uma imagem, ou seja, Guimarães Rosa está lendo o sertão a partir de Heidegger. Ou seja, Heidegger nos ensinou que o mundo contemporâneo é o mundo da imagem. O momento em que o mundo se torna imagem, e como imagem ele pode ser acumulado. Vai dizer que o mundo contemporâneo é um museu. E transitamos pelo museu, circulamos pelo museu, ensaiando autonomia, ensaiando liberdade. Não? É isso que, a meu ver, quer dizer o sertão é o mundo. Por isso, não está definido o que é modernismo, não está definido o que é surrealismo, não está definido o que é populismo, ou seja, todas essas categorias estão constantemente em revisitação. Não perseguimos a forma, e sim a metamorfose. Não te ouço. Agora sim. Nós temos ainda uma pergunta, vou colocar aqui como, então, a última pergunta, porque, né, a gente já está há uma hora, mais de uma hora e meia aqui. Então, a diferença diz o seguinte, a pergunta diz o seguinte, a pergunta de Florência Antequeira. Raúl, ¿qué diferencias y qué puntos de contacto ves entre los neocoloniales argentinos y los brasileños? Muchas gracias por esta estimulante clase. Obrigado pela pergunta. Vou resumi-la mais do que laconicamente. Eu diria que faltou aos neocoloniais brasileiros o acesso às instituições. Eles não tiveram instituições onde multiplicar a sua bibliografia, o seu debate, os seus questionamentos, etc., etc. Não é que na Argentina tenha sido hegemônica, longe disso, mas teve momentos de uma certa cristalização política. Eu diria, no momento da criação da cadeira de literatura argentina na Universidade de Buenos Aires, 1912, com Ricardo Rojas, a restauração nacionalista do Ricardo Rojas é, de alguma maneira, o breviário onde se alimentam boa parte dos neocoloniais do Prata, o silabário da arquitetura americana do Ricardo Rojas é a outra obra, digamos, a vertente visual dessa corrente. No período peronista, a questão neocolonial foi muito forte, digamos, o peronismo precisou se basear nas contribuições dos arquitetos neocoloniais que, de modo geral, pertenciam ao Partido Radical na década de 30 para ter um estilo próprio, arquitetônico próprio, na década 45, 55, mas isso não tivemos no Brasil. No Brasil, digamos, a definição autonomista, transcendente, modernista foi hegemônica. Isso se vê não apenas em termos de artes plásticas e arquitetura, mas também em termos de literatura. Isso nos levaria muito longe, revisar a historiografia literária como, digamos, o cânone que vai se configurando em torno do modernismo se expande nas outras universidades, primeiramente no Rio de Janeiro, mas a partir da modernização
digamos, nos anos 60, da modernização autoritária militar, a partir dos anos 60, com a criação de universidades Brasil afora, imitando, na maioria das vezes, a historiografia, o cânone proposto pelo modernismo e pelos herdeiros do modernismo. Quando apareceu alguma contestação desse paradigma, por exemplo, com Haroldo de Campos, a reivindicação do barroco se faz de uma maneira muito menos política do que aquela que podia aparecer em Lezama Lima e muito mais nos lesamianos dos últimos 20 anos. Não é segredo para ninguém que, no interior da Revolução Cubana, escritores como Lezama Lima ou Virgílio Pinheira estavam, de alguma maneira, marginalizados, até que, de uns 20 ou 30 anos para cá, para sermos generosos, aparece uma releitura de Lezama e de Virgílio Pinheira mais próxima da tradição da Revolução Cubana, ou seja, que não abjura da Revolução Cubana, que não nega a Revolução Cubana, a contribuição da Revolução Cubana. Mas isto seria assunto de um curso, já não digo de uma aula. Fico por aqui. Bom, então, a gente gostaria novamente de agradecer muito pela partilha hoje. A sua presença aqui para a gente é muito significativa, foi muito bom ouvi-lo, fazia muito tempo que eu não tinha mais uma aula com o professor Raul, então foi ótimo reencontrá-lo aqui nesse momento oportunizado pela UNILA, pelo PPGLC. E aos demais eu queria dizer que ainda amanhã a gente segue com as atividades, então, de abertura do semestre, né? E nós teremos a palestra Mujeres en la Historia del Cine en Nicaragua, una vanguardia em América Central, com Carly Gaitán Morales, às 19 horas. Obrigada a todos pela presença e boa noite. Obrigado, Débora, e obrigado a todos.